What's up? Iago here. Fala galera, aqui quem vos fala é o Iago e eu estou aqui para trazer mais uma vez um assunto de inglês para vocês. Dessa vez nós vamos falar sobre algo que eu sinto que os brasileiros têm muitas dificuldades, que é o uso do e do does. Quando é que a gente tem que usar cada um deles? Quando é que a gente tem que usar o do ou does? Para que que serve? Qual a função deles? Tudo isso a gente vai explicar aqui hoje no Globo Repórter. Não, pera, no inglês com o Iago. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like e vamos para lá. Vamos mudar de tela aqui, ó. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos explicar para que serve o do e o does. Eles servem basicamente para a gente dizer que a gente, aquela frase que a gente está falando, perguntando ou negando, ela está no presente, tá no presente, tá no tempo presente. Ou seja, o do ou does, ele é um auxiliar do presente simples. O que de achas é presente simples, Iago? Simplificando, a gente usa as estruturas do presente simples para falar de ações do cotidiano. Por exemplo, segunda-feira, nas segundas eu vou para o colégio às horas tal, ou nas segundas-feiras eu não vou para o colégio às horas tais. E basicamente o do e o does a gente usa para perguntar e para negar no presente simples. Mantém isso na cabeça. A gente vai usar basicamente ele para negar e para perguntar no presente, coisas do cotidiano. Vamos lá. Outra coisa, quando é que eu vou usar o do e quando é que eu vou usar o does? Eu vou colocar primeiro o does, depois quando você aprender ele, vai se tornar bem mais fácil entender quando é que a gente vai usar o do, tá? O does, a gente vai usar sempre quando o sujeito da frase é he. Para quem não sabe, o he significa ele. ah, She, vou colocar um que significa ela. E também, opa, it, que significa ele ou ela, né? Para coisas que não são seres humanos, não é uma pessoa, né? Serve tanto para rua, para resfriado, qualquer coisa que não seja ser humano. Não precisa ser exatamente animal ou objeto, né? Então, o it é para ele ou ela para seres não humanos, no singular. E para os demais, nós usamos do, para os demais sujeitos. Usamos do. O do você vai usar para I, que significa eu, o you, que significa você ou vocês, e o we, para nós, que significa nós, e o they, eles ou elas. Para simplificar, lembre-se que para o does, a gente só usa para três pessoas, para o he, she ou it. Se não for nenhum desses, eu vou usar o do, ok? Ainda está um pouquinho confuso, mas ao longo, quando eu for explicando, vai ficar mais fácil de entender. Mas, por enquanto, lembre-se, para he, she ou it, nós vamos usar does. Para os demais, a gente vai usar do. Primeiro, vocês precisam saber que nós usamos o do e o does para perguntar e negar. Quando ele vem como auxiliar, ou seja, quando ele vem para indicar que essa frase está no presente, a gente está falando de coisas do cotidiano, o do ou does, ele vem para dizer, né, a frase está no presente simples. Nesse caso, ele não tem uma tradução específica. Nesse caso, ele só está lá para dizer que aquela frase está no presente. Então, usamos o do, does para perguntar e negar. Quando é pergunta, a gente vai fazer assim. A gente vai começar com do ou does, e depois vem o sujeito, aquela pessoa que sofre ou executa uma ação, e depois vem o verbo, né? O verbo é a ação, e o complemento, se precisar, e por último, um ponto de interrogação. Até aqui está um pouquinho difícil, mas vamos colocar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Por exemplo, vou começar aqui com o sujeito. Vai fazer mais sentido para vocês depois, ó. He, por que eu coloquei o sujeito? Aqui a gente vai fazer uma pergunta, tá? Lembre-se lá,
he. Aí eu preciso colocar ou do ou does aqui para fazer a pergunta. Mas lembre-se, quando o sujeito é he, eu vou colocar qual auxiliar? Eu vou colocar o do ou does. Aí você vem para cá, ó. Para o does, nós usamos quando o sujeito é he, she ou it. Temos he aqui, então vai ser does. Ok? E agora, para a gente formar essa frase aqui, a gente vai colocar um verbo. Um verbo na sua forma base, na sua forma mais simples possível, na sua forma neutra, sem acrescentar ing. Vocês já estão acostumados, né? Tipo, já tem isso na cabeça que os verbos têm que colocar ing, mas nesse caso não. Ó, já colocamos o verbo, que no caso aqui é walk. Walk. Does he walk to school, por exemplo? Complemento, né? School. School. E o ponto de interrogação no final. Tradução dessa frase, eu vou colocar aqui. A tradução dessa frase seria algo como: ele caminha para a escola, tipo, ele vai caminhando para a escola todos os dias. Nesse sentido. Outro detalhe aqui que eu quero que vocês entendam é que o he ele pode ser substituído por um nome de pessoa também. O he, she ou it, sujeito, né? Por exemplo, eu coloco aqui John. John, pensa comigo, John é um homem, então, por sua vez, é ele. Então, se é ele, vai ser does, o sujeito. Vamos colocar aqui, por exemplo, sujeito I. I significa eu. Deixa eu tirar aqui. I significa eu. Então, aqui nessa frase, para ela ficar certa, eu já não posso mais usar o does. Por quê? Lembra que o does eu só posso usar quando o sujeito for he, she ou it? E o do eu vou usar para os demais, né? Nesse caso aqui eu não posso mais usar o does, eu tenho que usar o do. Do I walk to school? Tipo, a pessoa bateu a cabeça, ela perguntou assim: eu caminho para ir para a escola? Tá com amnésia, né? Já aqui, quando a gente vai fazer as frases negativas, a ordem dos elementos que eles aparecem, eles mudam um pouco. Eu quero que vocês tenham bem claro como perguntar, porque o que eu vejo que o brasileiro ele aprende só a responder. Como você espera fazer uma conversação onde só você responde perguntas? Isso não é uma conversação, isso é uma entrevista de emprego. Então você precisa também saber como perguntar coisas para a pessoa. Então, eu percebo que os brasileiros têm mais dificuldade em perguntar, porque eles não treinam isso. Eles só querem aprender respostas prontas. Então, fixa essa parte de pergunta. Treina bastante. Se a gente negar, a gente vai colocar, diferente da frase anterior, né, que a gente tinha colocado o do ou does primeiro, aqui a gente vai colocar primeiro o sujeito. O inglês, ele é um idioma que a ordem das palavras, ela influencia muito se a frase vai ser afirmativa ou interrogativa, ou até mesmo negativa. Vamos lá, aqui a gente vai colocar o sujeito pode ser we, por exemplo. E aqui a gente vai para o do ou does. Quando o sujeito é o we, a gente vai colocar qual? Aqui, do ou does. Olha lá para cima. Olha lá para cima aqui bem aqui, ó. Ó, se você for olhar para cá, a gente só decora a parte do does, né? Entende que para does a gente usa he, she ou it. Para os demais a gente usa do. Então, aqui não é he, she ou it, a gente vai usar o do. Aqui, para a gente negar, a gente precisa colocar o not agora, porque até agora está afirmando, né? Está dizendo que a pessoa faz alguma coisa. Nós fazemos alguma coisa. Agora a gente precisa negar, né? Aí a gente vai acrescentar o not, não é o no nesse caso, tá? O not, N-O-T. Ele pode vir tanto assim, separado ou contraído. Se for separado, a pronúncia vai ser do not. Se for contraído, a pronúncia vai ser don't. Não é don't, ok? Don't. Bem suave. O T, ele é suave, estralado assim. Don't. Don't. Não é don't. E olha que eu tenho sotaque paraense, né?
We don't ou we do not. O verbo agora, walk to school. Nós não caminhamos para ir para a escola, né? We don't walk to school. Vamos lá. E se o sujeito aqui fosse she, né? She, ó. Se o sujeito aqui é she, lembra que she significa ela, ela. Ó, olha para cá. Quando nós colocamos she, qual é o... A gente usa o do ou does. A gente usa o does. Então, aqui não dá mais, tem que trocar, ok? Então, eu posso colocar does not, ou posso também colocar da forma contraída. Da forma por extenso, eu pronuncio does not, da forma contraída eu uso doesn't, doesn't. She doesn't walk to school. Ela não vai para a escola caminhando, ok? Iago, eu posso usar o do ou does na forma afirmativa? Pode, só que tem uma grande diferença aqui. Vocês perceberam que aqui, nessas frases, o do ou does, eles não têm significado praticamente, né? Eles estão só para dizer que essa frase tá no presente simples. Se a gente for traduzir aqui, então, ela não caminha para a escola. Vocês conseguem perceber que o does e o do, ele não tem mesmo significado, né? Ó, se eu traduzisse aqui, ó, I walk to school. Eu caminho para a escola. Pode ser, então, de pergunta, né? Eu caminho para a escola. Você consegue perceber que aqui o do, ele não tem exatamente tradução, não tem um significado. Ele está só para dizer que essa frase está no presente simples. Porém, ele pode vir sim em respostas. E aí, ele deixa de ser um auxiliar, ele passa a ser um verbo. O verbo fazer. Do ou does vai ser a mesma lógica. Para he, she ou it, a gente coloca o does. E para os demais, a gente coloca o do. Então, vou fazer aqui uma frase rapidinho, frase afirmativa. Ó, aqui, na frase afirmativa, vai ser nessa estrutura aqui. Sujeito, o do e o complemento. Só que aqui, a diferença é o seguinte. Quando a gente está afirmando, o do, ele vem com sentido de um... Ele se torna um verbo, o verbo fazer. Segue o exemplo. Ó, por exemplo, aqui, ó. Vamos seguir a estrutura. I do... Lembre-se que quando não é, o sujeito não é he, she ou it, a gente usa do. Vai servir a mesma lógica aqui. I do... Vamos lá, complemento. I do my homework. Homework é dever de casa, tá? Every day. Every day é muito, né? Vou colocar every week. Vamos lá. Então, aqui está dizendo... Eu faço... Ó, percebam que agora o do tem um sentido, né? Ele é o verbo fazer. Né? Eu faço. Meu dever de casa toda semana. Eu faço meu dever de casa toda semana. Tá, Iago, mas e se aqui fosse, por exemplo, she, né? Se fosse she, he ou it, aqui não poderia ser mais do. Lembra lá da regrinha lá de cima? Até apaguei, né? Mas quando é he, she ou it, a gente usa o does, não o do. E aqui tem que mudar também, né? Ela é mais fácil, é faz. E aqui, ó, não tem mais como ficar o my, porque my significa meu, né? E aqui é o dela. Ela faz, she does her, né? Her homework every week. Ela faz o dever de casa dela. O dever de casa dela toda semana. Viu como uma palavrinha só fez toda essa mudança? She does her homework every week. Então percebam aqui
que é super simples, né? É só você seguir essa estrutura e você vai conseguir formar várias perguntas. É claro que eu trouxe aqui só alguns exemplos, mas isso aqui é limitado, né? Você já sabe, brasileira sempre sabe uma porrada de verbos, né? Então, isso aqui é super simples, é só você aplicar e fazer, né, diversas frases diferentes. Se vocês quiserem, vocês podem ficar à vontade para colocarem exemplos aí. Eu vou te dizer exemplos nos comentários e eu vou te dizer se está certo, o que que poderia melhorar. Aproveita e coloca também a tradução, o que que você queria dizer com essa frase. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você realmente quer aprender, dar o próximo passo ao seu inglês e quer ter-me como seu mentor, né, entre em contato comigo pelo meu Instagram, que vai estar passando aqui na sua tela, ou pelo meu e-mail, ok? Yeah.